Encontramos aqui o momento da sua salvação, o meio que o Senhor utiliza para alcançá-lo e a condição deste homem depois que ele encontra-se com Jesus. Percebemos claramente nesse texto a diferença que Cristo faz na vida de alguém, a mudança que ele proporciona. Jesus, na verdade, nós dizemos que ele é o divisor de águas na vida de alguém. Jesus, ele marca a história de um homem e de uma mulher, em antes e depois. Jesus é o divisor de águas porque ele aparece desfazendo as obras de Satanás. Na palavra está escrito que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Jesus é o divisor de águas porque é ele que aparece mudando a vida, transformando, não apenas melhorando as pessoas, mas transformando-as. Jesus, ele não faz apenas melhoria nas vidas, ele não faz paliativos, porque Jesus não é paliativo. Jesus é a solução para os meus e os teus problemas. O Jesus que essa igreja adora em praça pública nesta noite não é um Jesus que faz remendos, não é um Jesus que dá um jeitinho, que organiza a vida por um tempo e depois volta a ser tudo como era. Não! O Jesus que eu creio, Jesus que eu prego, o Jesus que eu sinto, o Jesus que eu adoro, ele não faz melhoria na vida, ele transforma as nossas vidas. Você pode adorá-lo nesta noite, mas eu quero rapidamente apontar para esse texto o antes e depois desse moço, dentro da perspectiva do evangelista Marcos. Marcos vai dizer a forma que vivia este moço. No capítulo 5 diz o texto que antes de Cristo a sua morada era o sepulcro, morava debaixo dos buracos, como bicho, como animal. No 2 diz que saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Olha o projeto inimigo, é o que vai dizer Jesus em João 10:10, que o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Satanás arrastou aquele moço para viver e morar nos sepulcros, oprimido como um animal, como um bicho. Mas aí, em segundo lugar, o texto vai dizer no versículo 3 e 4 que ele era um homem incontrolável, era um homem que ninguém conseguia segurá-lo, amarrá-lo. Ele tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Está no texto, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, com correntes, colocados em cadeias, acorrentados, porta fechada. E o texto diz ainda que ele quebrava as cadeias, ele pegava as cadeias, as portas das prisões e quebrava em pedaços, e as correntes, que eram os grilhões, ele deixava em migalhas. E diz o texto: e ninguém podia amansar, e ninguém podia ajudar, e ninguém podia socorrer, e ninguém podia salvar, e ninguém podia libertar. Mas está chegando um que tem poder e tem autoridade para libertar. Está chegando alguém na praia de Gadara, e ele está aqui nessa praça em Vitipá. É Jesus de Nazaré. Você pode adorar o nome dele. Ninguém podia amansar, podia segurar. Irmãos, esse homem era um terror na região de Gadara, de Gesara, ou talvez em Decápolis, na região que ele fazia parte. Mas em terceiro lugar, o texto diz que ele vivia sozinho, fazendo loucuras, vagando por aí. O verso 5 diz: e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, ruivando, e pelos sepulcros,
e se feria com pedras, se autoflagelava, se autodestruía, sozinho, louco pelos montes, andando pelos vales, pelas altas madrugadas, dia e noite, sol e frio. O homem estava louco, fora de si, era demônios que os oprimia e ainda feria-se a si mesmo. Era alguém que vivia sem propósito, sem nenhuma direção de vida. E não foi para isso que Deus nos formou, não foi para isso que Deus nos fez. Deus nos fez com propósitos definidos. A história de amanhã já está escrita por Deus. Todo joelho se dobrará diante dele e toda língua